Aqui está o que ele mesmo diz. O rock sempre foi a música do diabo. Ok, então, se um roqueiro está dizendo que o rock sempre foi a música do diabo, então o que nós como cristãos estamos fazendo tocando nele? Eu creio que o rock é perigoso. Eu percebo que estamos apenas anunciando algo mais obscuro do que nós mesmos. Vejam, até então os clipes têm sido de rock and roll, apesar que variavam os sons. O rock and roll não é apenas Kiss, Def Leppard, Zeppelin e outros. O tema comum que liga todos esses pedaços e os fazem formas de rock é a seção de ritmo dominante que minimiza a melodia. Lembram da distorção de como Deus havia criado a música para ser? John Denver. Isso é interessante. Ele é um artista de música country e ele disse o seguinte: a música de rock é uma influência maior na alma dos homens do que o cristianismo primitivo. Por quê? As batidas. Todo mundo na indústria percebe isso, mas nós não queremos. E ele era bem conhecido por causa dessa música. Sunshine on my shoulders makes me happy. Então nem toda música secular é má. Não há nada de errado com essa música. Então, não estamos dizendo que toda música secular não presta. Precisamos adquirir uma caixa de ferramentas que nos ajuda a saber o que nos ajuda e o que pode nos prejudicar. Então, eu ouço algumas músicas seculares, aliás, nem toda música clássica é espiritual, elas são clássicas seculares. Essa é uma grande categorização de tudo que parece vir da Europa, apesar de não ser essa uma classificação apropriada, mas nós a chamamos assim. A realidade é que existem várias músicas seculares que de fato são ok. E se não está me afastando de Deus, então não há nada de errado. Amém? As pessoas não querem ouvir isso às vezes, mas essa é a realidade. E se não violar alguns princípios bíblicos, iremos entrar nisso nas próximas mensagens, então está tudo bem. Mas isso não significa que tudo que, por exemplo, John Denver canta ou toca seja aceitável. Porque ele tem outras melodias e ritmos e percussões e elementos polirrítmicos em algumas das suas músicas. Então, só porque um cantor ou grupo tem uma música ótima, isso não significa que podemos ouvir tudo. Certo? Eu sou grato por lugares como o iTunes, porque eu não tenho que comprar um disco todo e pagar $20 para obter uma música. Eu posso ouvir as amostras e felizmente as amostras estão mais longas, que é ótimo. Antes eram clipes de 30 segundos, mas agora você pode ouvir muitos deles por mais de 1 minuto e você pode ter uma ideia se a música é aceitável ou não. Às vezes você ainda acaba errando e gastou $1 ou $2, mas é melhor do que 20, certo? Então nós temos muitos artistas nos nossos iPhones e iPods, mas talvez tenha apenas 1 ou 2 músicas de cada, até mesmo no mundo cristão, porque sinceramente eu ouço na maior parte, 98%, 99% de tudo que eu ouço é espiritual. Porque não existe muita música que é secular que seja ok, mas existe algumas. Satanás trabalhou arduamente na idade hippie, nos anos 60 e 70, introduzindo ensinamentos destrutivos que enfraqueciam o valor moral tradicional sob o manto do suposto movimento de paz antimaterialística. Prometeu uma posição espiritual mais elevada através das mesmas práticas de voodoo do que sexo, drogas e música, ou como dizem, rock and roll. De acordo com Timothy Leary, lembre-se, ele era um professor da Harvard, os anos 60 eram, como ele chamava, uma revelação da glória do que Aleister Crowley começou. Então, tem todas essas pessoas olham para esses seguidores de Crowley e veem a moda que estava moldando os valores da América e estava moldando o mundo, porque como vai a América, vai o mundo. Então todas essas pessoas estavam abraçando o faça o que tu queres, fumando maconha, tendo orgias, eles faziam todas essas coisas juntas que são inapropriadas. E o Leary vê tudo isso e diz, os anos 60 era uma revelação da glória que Aleister Crowley começou. Então, o que exatamente essa doutrina satânica de viver pelo faça o que tu queres iniciou? Bom, desde os anos 60 aos anos 80
Isso irá te espantar. O suicídio aumentou 400%. Casais vivendo juntos fora do casamento cresceu 536%. Gravidez entre meninas de 10 a 14 anos aumentou 553%. Antes dos anos 60, havia apenas 2 doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, existe mais de 25. Então, o amor liberal nos deu um monte de coisas desagradáveis. E os crimes violentos aumentaram 995%. Quando você ouve músicas revoltadas, você se torna revoltado. Quando você ouve música sensual, você se torna sensual. Quando você ouve músicas rebeldes, você se torna rebelde. Não me importa se tem letra cristã ou não. Porque a música tem uma mensagem. Nos disseram